Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Brasil logo após a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro do ano de 1889. Existia nessa época três projetos de Brasil, três projetos de país representados por grupos diferentes e projetos bem diferentes do que seria esse novo país após a proclamação da República e o fim do Império. O primeiro projeto era representado pelo grupo dos grandes proprietários de terra, que queriam uma república, um novo país que estivesse organizado num modelo muito parecido com o modelo dos Estados Unidos da América, uma república federalista, em que o poder estivesse descentralizado e os estados tivessem mais autonomia para poderem tomar algumas decisões próprias. Um outro grupo que também tinha um projeto político de Brasil era o grupo dos militares. O projeto dos militares era um projeto ditatorial, inspirado em um governo central forte com dois lemas: ordem e progresso. Ordem da sociedade, uma sociedade disciplinada, uma sociedade em que as instituições e as pessoas respeitassem as regras, e a ideia do progresso, que seria o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, a modernização do país, a industrialização e também o desenvolvimento das comunicações. Essa ideia, ordem e progresso, ela vai estar dentro das ideias que a gente vai chamar do positivismo, que foi uma corrente de pensamento muito importante nesse momento, aí no século XIX, e que vai influenciar gerações de políticos e também de militares no Brasil. O terceiro projeto de país nesse momento era um projeto representado pelos profissionais liberais, por grupos urbanos que moravam nas cidades e que não tinham tantas posses assim, não eram setores tão ricos da sociedade. Então, quem eram esses profissionais liberais? Advogados, médicos, professores. Eles desejavam, parte desses profissionais liberais, desejavam uma república que tivesse maior participação popular, uma república em que um maior número de pessoas pudesse tomar decisões e participar diretamente delas. Quais foram os projetos, ou qual foi o projeto vitorioso de Brasil após a proclamação da República? Nós podemos dizer que vão ser dois projetos. Durante um curto momento, a gente vai ter aí a vitória desse projeto militar, que desejava um poder central forte, um governo ditatorial centralizado nas mãos do presidente. Nós vamos ter os dois primeiros presidentes do Brasil militares, Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Mas também o projeto que vai ser vitorioso por mais tempo vai ser esse primeiro projeto, representando principalmente os interesses dos grandes proprietários de terra do Brasil, que era o projeto federalista liberal inspirado na República Norte-Americana. Nós podemos perceber isso quando nós analisamos a primeira Constituição republicana do Brasil. Então, a primeira Constituição, o primeiro conjunto das leis mais importantes do país, que vai ser escrita após o fim do Império, que vai ser escrita na República. Essa Constituição vai ser promulgada 2 anos após a proclamação da República, em 1891. E ela vai mudar várias das leis principais que existiam no Império. O que vai estar dentro dessa Constituição? Quando a gente analisa essa Constituição, a gente começa a perceber várias características que vão estar presentes durante todo o período republicano do Brasil até hoje. Esse é o canal Crítica, História e Literatura. Se você se interessa por esses temas, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente aqui deixando a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida. Uma das primeiras questões que nós podemos analisar nessa Constituição de 1891 é que ela foi inspirada no modelo da Constituição norte-americana. Então, ela previa que o Brasil, a partir daquele momento, seria uma república
federalista. O que isso significa? Significa que agora os chamados estados, antes dessa Constituição, os estados se chamavam províncias, os estados teriam certas autonomias. Eles poderiam tomar maior número de decisões por conta própria, sem precisar de um governo centralizado, de um governo federal. Vou dar um exemplo. Essa Constituição vai permitir que os estados pudessem pegar empréstimos no exterior por conta própria. Então, o estado de São Paulo poderia entrar em negociação com um banco inglês e pegar diretamente com esse banco inglês um empréstimo, sem precisar da aprovação do presidente. Isso poderia acontecer com qualquer estado. Outros benefícios, outras liberdades que esse federalismo brasileiro permitia. Os estados vão ter o direito de cobrar alguns impostos que vão ser definidos de acordo com os seus próprios interesses. Então, por exemplo, o estado de São Paulo vai cobrar um imposto especial sobre a exportação das mercadorias, principalmente aí do café, que vai ser vendido para a Europa e para outros lugares do mundo. Isso vai fazer com que São Paulo possa ter uma grande arrecadação neste momento, nos momentos em que a exportação do café tivesse sendo lucrativa. Uma outra possibilidade prevista nesse federalismo brasileiro era a possibilidade dos estados criarem forças militares próprias, como é o caso hoje das polícias militares. A polícia militar, ela está designada, ela é uma instituição de cada estado brasileiro e não uma instituição federal, não é uma instituição de todo o país. Então, em Minas Gerais, nós temos uma Polícia Militar de Minas Gerais, que responde ao governo do estado. Outra possibilidade seria também a criação de instituições judiciais próprias do estado, tribunais de justiça estaduais, além dos tribunais federais e de outras instituições federais que já existiam. Ficava a cargo ainda do Poder Federal a criação de impostos de importação, que seriam determinados ainda por esse Poder Federal, a emissão de moedas, que ainda hoje é uma atribuição apenas do governo federal, a administração das forças militares federais, como o caso do Exército e da Marinha, e também órgãos de justiças que são nacionais, que são federais, que valem no país inteiro. Além disso, o governo federal, naquele momento, poderia intervir nos governos estaduais para assegurar e reestabelecer a ordem. Uma das mudanças dessa Constituição, que vale até hoje, é a divisão dos três poderes. Passaria a existir no Brasil três poderes apenas: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder moderador que existia durante o Império vai ser extinto. Cada um desses poderes teria o mesmo tamanho, seria independente e harmônico entre si. Essa era a ideia da divisão dos três poderes. Então, cada poder tem as suas próprias atribuições, nenhum poder é maior do que o outro. Esses poderes, eles fiscalizam uns aos outros e eles trabalham em harmonia, eles trabalham em conjunto, buscando aí a integração do todo. Essa ideia de divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário, ela permanece na nossa Constituição até hoje. Uma outra mudança política dessa Constituição: o Senado, que durante o Império era vitalício, ou seja, os senadores eles tinham o seu cargo até a sua morte, vai deixar de ser vitalício. Os senadores vão passar a ter mandatos de 9 anos. Cada estado teria direito a 3 senadores, assim como é hoje. Cada estado tem direito de eleger 3 senadores e o Distrito Federal a mesma coisa. Os deputados, assim como hoje, seriam proporcionais ao número de habitantes de cada estado. Isso significa que estados com maior população, como é o caso de São Paulo, que hoje é o estado com mais pessoas no Brasil, têm direito a um número maior de deputados federais. Estados com uma população menor, como a gente pode citar aí o exemplo do Acre, por exemplo, vai ter direito a um número menor de deputados federais. Isso permanece. O que
foi modificado foi o tamanho do mandato, que hoje os deputados federais têm um mandato de 4 anos. Naquele momento, o mandato era de 3 anos. A questão do voto também vai sofrer uma mudança significativa. No Império, o voto era relacionado à condição financeira daquela pessoa que podia votar. Então, somente algumas pessoas poderiam ter acesso ao voto. O voto era censitário, ele dependia da renda da pessoa, da renda do indivíduo que votava. Essa nova Constituição Republicana Brasileira, o voto passava a ser direto e universal. Quem poderia votar? Todo cidadão brasileiro que tivesse mais de 21 anos, exceto, e aí nessa palavrinha exceto, que a gente vai ver que esse voto universal não era tão universal assim. Quem que tivesse mais de 21 anos não poderia votar no Brasil? Analfabetos, mendigos e militares. Isso significava dizer que praticamente 95% da população brasileira não poderia votar, porque a imensa maioria da população brasileira naquele momento era analfabeta. Então, embora o voto passasse a ser desvinculado da renda das pessoas, da quantidade de dinheiro que elas recebiam, o voto permaneceu privilegiando as classes mais ricas, porque elas tinham mais acesso à educação. Essa Constituição falava sobre o direito do voto das mulheres? Não, as mulheres não estavam proibidas de votar, elas não estavam nas exceções ao voto, mas era praticamente implícito que as mulheres não tinham direito ao voto. Então, embora isso não estivesse escrito na lei, na prática, as mulheres nesse momento não votavam. Isso significa que, excluindo mulheres, analfabetos, mendigos e militares, sobrava aí cerca de 5% apenas da população brasileira para poder escolher os seus governantes. Então, essa república não era tão participativa assim. Muito pelo contrário, nós vamos ver nos próximos vídeos que a primeira República Brasileira ela vai representar os interesses de algumas classes bem específicas. Uma delas, a classe dos grandes proprietários de terra, dos grandes produtores de produtos agrícolas para exportação, por exemplo. Nós temos que lembrar que o ano 1891 é apenas 3 anos após a abolição da escravidão. Boa parte da população brasileira naquele momento era ex-escrava, estava na condição de ser ex-escravizada. Isso significa que essas pessoas, elas não tinham recebido educação formal ao longo da sua vida e que elas também não tiveram nenhum tipo de amparo do governo após a abolição da escravidão. Então, nós tínhamos um número muito grande de pessoas pobres e de pessoas sem instrução nesse momento no Brasil que não vão poder exercer os seus direitos políticos, os seus direitos de escolher os seus representantes e de participar da política. Um outro ponto muito importante dessa Constituição de 1891 é a separação entre igreja e Estado, entre igreja e governo e instituições brasileiras. Durante o Império, a religião oficial brasileira e do governo era o catolicismo. A Igreja Católica e o governo e as instituições estavam juntas. Parte das atribuições que hoje são do governo, no Império eram feitas pela Igreja, como, por exemplo, o registro de nascimento das pessoas em diversas localidades no Brasil era feito pela Igreja Católica. Então, era a Igreja que contabilizava quem tinha nascido, o nome, colocava ali o seu registro de batismo daquela pessoa. Outro exemplo, os casamentos. Não tinha necessidade de fazer a formalização do casamento civil, bastava o casamento religioso. E as igrejas também tinham um registro da morte, dos óbitos das pessoas.
Com a separação entre igreja e Estado, algumas dessas obrigações que antes estavam nas mãos da igreja vão passar para instituições do Estado e vão ser contabilizadas agora pelo Estado. Vão ser cedidas, por exemplo, para os cartórios, que, embora sejam instituições civis, prestam serviços ao Estado. Então, aqueles dados que antes estavam nas mãos das paróquias, das igrejas, vai passar agora a ser contabilizado por instituições que prestam serviço ao Estado. Outro exemplo é na área da educação. A Igreja Católica, ela detinha boa parte das instituições de educação do país. Com a separação entre igreja e Estado, esse papel da igreja na educação, ele vai permanecer durante muitos anos e até hoje ele ainda é importante. Nós temos escolas tradicionais que são vinculadas à igreja, mas ele vai perdendo cada vez mais o seu papel de ser a principal instituição que fornece educação para as pessoas. Com isso, o Estado brasileiro passou a ser um Estado laico, e isso permanece na nossa Constituição, embora nós saibamos que em muitos momentos o Estado ser laico não é respeitado. O que significa o Estado ser laico? Significa que o Estado brasileiro, a nação brasileira, o governo brasileiro não tem uma religião definida. Dessa forma, cada pessoa no nosso país pode escolher qual é a religião dela. Então, você pode exercer qualquer prática religiosa, ter qualquer religião ou até ter nenhuma religião. Isso tudo está assegurado na lei. As pessoas têm a liberdade religiosa. E isso significa também que as instituições públicas estão proibidas de fazerem uma série de práticas religiosas. Mas nós sabemos que na prática, no dia a dia, algumas dessas regras são desrespeitadas e a gente ainda há a mistura entre religião e instituições públicas. E nós sabemos também que a perseguição a determinadas religiões ainda existe e é um problema muito grande no nosso país hoje. Então, embora na lei nós tenhamos hoje a liberdade religiosa, na prática nós vemos ainda atos de intolerância acontecendo. Isso pode ser sentido por pessoas que têm religiões de matriz africana, por exemplo, pessoas adeptas ao candomblé, ou então até mesmo a grupos religiosos cristãos como os evangélicos. São questões que ainda existem e que precisam ser colocadas. Essas são as principais mudanças da Constituição de 1891. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre esse momento inicial da República, sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, e também de um outro momento dessa Primeira República, a política do coronelismo e outros assuntos que virão por aí. Muito obrigada, até a próxima.